Melanie Dowsett sempre acordava cedo, bem antes do amanhecer, bem antes de o sol começar a surgir na escuridão da noite. Ela apreciava esta frágil tranquilidade, este momento suspenso em que a cidade ainda parecia adormecida, mal acordada. Seu modesto apartamento, um apartamento de 2 cômodos localizado em um bairro operário da periferia da cidade, era uma bagunça organizada. As pilhas de arquivos e relatórios que cobriam a mesa da sala, os livros deixados abertos no sofá, testemunhavam a vida agitada de uma mulher em constante movimento, fazendo malabarismos entre as responsabilidades profissionais e familiares. Ela dividia esse espaço com sua irmã mais nova, Amélie, que ainda estava em coma após um acidente de carro 2 anos antes. Melanie cuidava de Amélie desde o acidente, levantando-se todos os dias para ajudá-la, mas não era só da família que ela cuidava. Tratava-se também de um mundo muito maior, muito mais complexo e muitas vezes injusto, onde cada ação, cada movimento tinha um peso extra por causa da cor da pele. Os primeiros raios de luz filtraram-se pelas cortinas com franjas, banhando o quarto com um brilho suave e dourado. Melanie, com os olhos ainda cansados, mas determinados, levantou-se lentamente da cama. Ela se levantou em silêncio, como se tentasse não perturbar o mundo que ainda dormia ao seu redor. Ela removeu o cobertor com um movimento suave, seus pensamentos já focados no dia que tinha pela frente. Um dia como qualquer outro e, ainda assim, um dia que mudaria sua vida. Olhar-se no espelho deu-lhe uma imagem familiar, mas hoje parecia mais marcada, como se o acúmulo de provações deixasse marcas indeléveis. Seu rosto, suave mas firme, seu olhar de aço pareciam falar de uma luta interior, aquela que ela travava todos os dias. Melanie não era apenas uma mulher negra no mundo de homens e hierarquia. Ela não era apenas uma agente do FBI. Não, ela era uma lutadora, uma sobrevivente. Os desafios que ela enfrentou foram múltiplos, extensos e muitas vezes invisíveis para aqueles que a rodeavam. Seu talento não foi testado apenas pelos criminosos que ela rastreou, mas também pelas barreiras invisíveis de um mundo onde a cor da pele era frequentemente vista como um sinal de fraqueza ou desconfiança. Ela rapidamente vestiu uma roupa simples, mas eficaz. Calça escura, uma camisa sóbria e, por cima, um discreto casaco cinza. Ela ajustou o boné preto para esconder o cabelo bem penteado, numa tentativa de anonimato. Naquela manhã, ela não queria ser notada. Ela tinha um objetivo claro, uma missão secreta em um bairro de alto risco, um lugar onde gangues, traficantes e bandidos de todos os tipos reinavam supremos. Seu papel ali era se misturar, não revelar nada, nunca atrair atenção. Era sua especialidade, seu dom, e ela sabia disso. Mas o que a deixou ainda mais alerta foi o facto de este tipo de missão acarretar enormes riscos. Riscos não só de criminosos, mas também de um sistema que, mesmo sob as melhores armadilhas, permaneceu atormentado por preconceitos e desigualdades. Hoje ela teve que se esconder mais uma vez, mas desta vez a realidade iria alcançá-la de forma mais brutal do que nunca. Ela saiu do apartamento no silêncio da madrugada, o ar fresco acariciando seu rosto enquanto ela pisava na calçada. Os sons familiares da cidade começaram a ser ouvidos. Os primeiros carros passando, os pássaros cantando nas árvores, os murmúrios da rua acordando. Tudo parecia normal. Mas Melanie sabia que, como sempre, as ordens, as regras e principalmente os olhares seriam mais duros do que nunca neste bairro. Ao atravessar a rua principal do bairro, o seu olhar parou por um momento nos edifícios decrépitos e nos grafites que cobriam as paredes, testemunhas silenciosas das muitas histórias de luta e resistência neste canto esquecido da cidade. Não era um lugar onde ela se sentisse segura. Mas ela sabia que era ali que deveria estar. Mal sabia ela que este lugar se tornaria muito mais do que apenas uma decoração. Iria se tornar uma cena onde a verdade viria à tona, com todo o peso que carregava. O som do motor de um carro a assustou. Melanie virou a cabeça e viu um carro da polícia diminuindo a velocidade em sua direção. O agente Lefebvre, um homem de 30 e poucos anos, olhar duro e gestos rápidos, olhou para ela pelo para-brisa. Melanie sentiu um arrepio percorrer seu corpo, uma sensação familiar que arrepiou sua espinha. Ela conhecia bem os olhares minuciosos e os julgamentos precipitados, mas havia algo particularmente ameaçador nos olhos de Lefebvre. Ele não tinha ideia de quem ela era, mas já havia se decidido. Um julgamento baseado em nada além da aparência. O veículo parou de repente ao lado dela. Lefebvre baixou a janela com um gesto mecânico, sem dizer uma palavra, mas o seu olhar não a abandonou.
Melanie, apesar do seu treinamento, sentia uma tensão palpável. Ele nem se preocupou em fazer uma pergunta ou questioná-la para descobrir o que ela estava fazendo naquela vizinhança. Ele já estava convencido de que ela era culpada de alguma coisa, que pertencia a este mundo de desconfiança e perigo, apenas pela cor da sua pele. Ei, você aí! Disse ele num tom seco, quase autoritário. O que você está fazendo neste canto? Melanie, que sabia melhor do que ninguém que uma resposta errada poderia degenerar num confronto violento, escolheu as palavras com precisão meticulosa. Sua voz, calma mas firme, ecoou no ar fresco da manhã, quase congelada pela tensão que já crescia entre eles. Só vou ao mercado. Mas ela não imaginava que esta simples frase, pronunciada no tom desinteressado de quem está habituado a gerir tensões, seria suficiente para entusiasmar o agente Lefebvre, já em alerta. Lefebvre, com as sobrancelhas franzidas e um olhar visivelmente irritado, saiu do veículo com uma velocidade quase impulsiva. Ele caminhou em sua direção, cada passo enfatizando uma desconfiança inconsciente, um olhar que a examinava como se cada gesto, cada movimento que ela fizesse fosse uma indicação de culpa. Melanie, sempre calma, não esperava esta escalada repentina. Sem motivo aparente, ele caminhou em sua direção e, com um movimento brusco, agarrou seu braço, apertando com mais força do que o necessário. Você não é daqui. Você é suspeito. Suas palavras estavam carregadas de preconceito, desse fardo invisível que Melanie carregava a cada momento, a cada gesto, a cada encontro. Só a cor de sua pele parecia suficiente para Lefebvre associá-lo a um mundo que ele não conhecia, a uma ameaça que ele já havia imaginado. Havia uma violência silenciosa nesta frase, como se, pela sua presença, Melanie tivesse quebrado uma regra que ele nunca havia questionado. Melanie, congelada por um momento pela brutalidade do aperto, sentiu-se invadida por uma onda de choque. Como pode um policial agir assim, sem provas, sem nem tentar entender? Mas ela sabia o que fazer. Ela respirou lentamente, seu corpo tentando relaxar apesar da intensidade do momento. Ela levantou ligeiramente o braço para evitar a dor que Lefebvre poderia lhe causar, mas não deixou o medo dominá-la. Ela não podia deixar o instinto levá-la embora. Ela tinha que manter o controle. Eu sou uma agente do FBI. Você está cometendo um erro grave. Suas palavras foram ditas com calma, mas a tensão era palpável na voz que ela escolheu. Ela sabia que nesta situação cada palavra poderia ser mal interpretada, mas ela não tinha escolha. Ela tinha que fazer isso entender. Seu distintivo permaneceu escondido em seu bolso, e ainda assim tudo dentro dela gritava que ela tinha que exibi-lo, sem hesitação. Lefebvre, porém, estava demasiado levado pela sua própria certeza para o ouvir. Ele levantou a voz, as palavras se tornando cada vez mais venenosas. Você acha que pode escapar impune? Você é culpado, não há dúvida. A certeza nas suas palavras tinha algo de arrepiante, como se, na sua cabeça, Melanie já fosse apenas um suspeito entre muitos outros, uma figura a ser estereotipada. Suas acusações, infundadas, ecoaram no ar quente da rua, e Melanie sentiu a pressão aumentar. Ela sabia que tudo poderia degenerar num instante, que esse confronto era apenas uma má jogada de Lefebvre da sua parte, uma pequena faísca, e a violência poderia explodir. Os transeuntes, atraídos pelo barulho e pela tensão, começaram a parar, os olhos curiosos voltados para a cena que se desenrolava. Alguns telefones estavam desligados, captando cada movimento, cada gesto. Outros cochichavam entre si, alguns indecisos, outros já certos do que viam. Melanie sentiu-se objeto desses olhares, como se a sua vida tivesse acabado de se transformar num espetáculo. Ela sabia que a multidão também era uma pressão, uma força que pressionaria ainda mais os ombros do agente Lefebvre, mas também ela. A cena estava acontecendo e ela fazia parte dela, apesar de tudo. Isso não vai acontecer assim, ela pensou com determinação. Melanie sabia que qualquer gesto de resistência poderia ser usado contra ela. Se ela respondesse à violência com violência, Lefebvre poderia sempre justificar o seu excesso de força. Mas ela não podia ficar ali, presa daquele abraço brutal, e não fazer nada. Ela procurou outro caminho. Num movimento lento e calculado, ela tirou seu distintivo do FBI, com mão confiante, brandiu-o sob o nariz do agente Lefebvre. Seu braço era firme, seu gesto autoritário, seu rosto impassível. Ela teve a intuição de que esse gesto, esse simples gesto,
poderia mudar a situação. Ela fez isso com a precisão de um movimento que já havia feito 1000 vezes em sua carreira, mas cada segundo parecia se estender no ar pesado. Olhe com atenção. Sua voz, que era calma, mas poderosa, ecoou claramente no espaço ao redor deles. Eu sou Melanie Doucet. Trabalho para o FBI e estou em missão aqui. Estas palavras eram como um encantamento, uma verdade que ela impôs, mas ela também sabia que aos olhos de Lefebvre provavelmente não teria importância. Lefebvre olhou para ela, os olhos endurecendo ainda mais, mas não pareceu reagir imediatamente. Um momento de dúvida cruzou seus olhos, mas desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Ele deu um passo para trás, como se quisesse ganhar espaço, mas em vez de se soltar, ficou de pé, com os punhos cerrados. Ele levantou a voz mais uma vez, suas palavras misturadas com desdém e desprezo. Você realmente acha que vou acreditar nisso? Ele disse, um sorriso zombeteiro esticando seus lábios. É sempre a mesma desculpa. Seu tom carregava o ressentimento daqueles que, ao longo do tempo, formaram uma convicção sobre o que era certo e o que não era. Seus preconceitos, como uma armadura invisível, pareciam proteger sua visão de mundo. O peso de suas palavras, pesadas e cortantes, fez Melanie vacilar por um momento. Mas ela se levantou. Cada palavra de Lefebvre, cada olhar de desprezo que ele lhe lançava era como um ataque frontal, mas Melanie não cedeu. Ela ficou ereta, os ombros rígidos, os olhos fixos nos de Lefebvre. Ela sabia que este momento era mais do que apenas uma briga. Não era apenas uma questão de legitimidade. Foi uma batalha, uma luta contra preconceitos arraigados, contra um sistema que, mesmo sob o pretexto de uma sociedade moderna e justa, nunca deixou de lembrar a Melanie que ela sempre teve que provar o seu lugar. Ela não iria desistir. Não, aqui nesta rua barulhenta, ela iria fazer barulho. Não por ela mesma, mas por todos que, todos os dias, se encontravam em situações como essa. E se naquele dia, naquela rua, ela tivesse que lutar pela sua dignidade, pela sua missão, então ela o faria, custe o que custar. De repente, ouviu-se o som de um carro da polícia na rua. Melanie virou a cabeça, esperando que fosse algum transeunte que viesse ajudar, mas, ao contrário, outro policial se adiantou rapidamente. Era o capitão Julien, um homem na casa dos 40, alto e imponente, mas com um olhar mais calmo e comedido que o de Lefebvre. Ele tinha a reputação de respeitar as regras e conhecer os limites do seu poder. Embora nunca tenha trabalhado diretamente com Melanie, ele a conhecia pelo nome e por seu status como agente do FBI. Ele tinha ouvido falar de seu rigor, de seu comprometimento e do respeito que inspirava em seus colegas. Ele não era do tipo que julgava precipitadamente e, quando viu a cena se desenrolar, soube imediatamente que precisava intervir. Aproximando-se rapidamente do agente Lefebvre, fez um gesto para detê-lo, em tom autoritário, mas calmo. Lefebvre, você ultrapassou os limites novamente. É Melanie Doucet, uma agente do FBI. As palavras do capitão Julien soaram como um trovão, e a multidão que assistia à cena congelou. Os murmúrios, já onipresentes, transformaram-se em exclamações e sussurros cheios de surpresa e descrença. Muitos deles não conseguiam acreditar no que acabavam de ouvir. Melanie, embora se sentisse um peso nos ombros, sentiu um estranho alívio invadi-la. Ela já não era simplesmente esta mulher negra confrontada com uma autoridade injusta, mas agente de uma instituição poderosa, protegida pela sua própria legitimidade. Porém, a situação não se acalmou. O agente Lefebvre, cuja arrogância até agora tinha sido demonstrada com total certeza, ficou impressionado com a revelação. Reconhecer o erro que acabará de cometer não era evidente. Sua raiva fervia dentro dele, alimentada pela humilhação pública e pelo fato de seu próprio colega ter acabado de renegá-lo. Ele tentou se justificar, mas suas palavras foram em vão. A multidão, que aumentava com o passar dos minutos, começou a murmurar com maior fervor. Os olhares dos transeuntes, a princípio cheios de curiosidade, agora estavam repletos de julgamento. Os smartphones foram apontados para ele, capturando sua negação e desamparo. Lefebvre, que até então impunha sua vontade sem escrúpulos, encontrava-se numa posição vulnerável. Mas em vez de simplesmente reconhecer o seu erro e submeter-se à autoridade do capitão Julien, Lefebvre reage como se ainda não tivesse consciência da gravidade das suas ações. Você realmente acha que vou acreditar nisso?
Ele disse com uma voz trêmula, mas arrogante. Ela está apenas tentando sobreviver. É uma farsa. Melanie, por sua vez, permaneceu imóvel, o rosto impassível, mas marcado por um misto de nojo e tristeza. Ela não sentiu orgulho neste momento de vitória, mas sim uma forte amargura. O que estava acontecendo diante dela era o reflexo de um sistema muito maior e mais profundamente enraizado. A culpa não foi apenas de Lefebvre, foi um fracasso mais amplo, o de uma sociedade onde a autoridade da polícia poderia esmagar sem consequências as vidas daqueles que consideravam indignos, simplesmente por causa da cor da sua pele. A multidão cada vez mais densa constituía agora uma força coletiva que colocava pressão direta sobre Lefebvre. Os olhares dos seus colegas, dos seus pares, obrigaram-no a tomar consciência do seu comportamento. A cena era quase teatral, os olhares furiosos, os telefones apontados para ele, a tensão palpável entre o capitão e seu subordinado. Lefebvre tentou recuperar o controle, mas o reconhecimento do seu erro já era tarde demais para ele fingir que não tinha feito nada de errado. O caos da situação não terminou com uma explosão de raiva, mas com um silêncio pesado, quase solene. Após o incidente, os jornais locais relataram os acontecimentos com manchetes angustiantes, descrevendo a cena como uma ilustração gritante do racismo sistêmico na aplicação da lei. Melanie, embora nunca tenha procurado ser uma figura pública, viu-se apanhada num turbilhão mediático. Apesar de tudo, ela se tornou um símbolo de resistência, uma voz na luta por mais justiça. Mas ela sabia que não foi a fama que a trouxe até aqui, nem mesmo o reconhecimento público. Naquele dia, ela foi confrontada com a crueldade de um sistema que, na sua forma de desumanizador, ignorou a complexidade dos indivíduos. E ela sabia que era sua responsabilidade continuar lutando. Para Melanie, a suspensão de Lefebvre e a abertura de uma investigação foram resultados importantes, mas não foram suficientes para apagar as cicatrizes profundas deixadas pelo incidente. O que ela viveu naquele dia não foi um simples erro, foi um apelo à ação. Um grito por justiça, por igualdade e pelo fim da impunidade. Ela sabia que este era apenas o começo de uma luta muito maior. Ela não era apenas uma agente do FBI. Ela era agora um símbolo vivo de resistência, dignidade e luta contra a injustiça sistêmica. E a sua missão acabava de sofrer uma viragem decisiva.